Olá, vamos então continuar no tema da responsabilidade dos sucessores, né? Então a gente já viu o caso do adquirente de bem imóvel, o caso do adquirente de bens móveis, né? Que são responsáveis pelos tributos devidos relativamente ao bem adquirido, né? No caso dos bens móveis, né? O principal exemplo é a aquisição do veículo automotor, né? Que tem tributos em relação a ele, PVA, né? Taxa também de vistoria, que é uma taxa de polícia, enfim. Adquirir o bem, adquire junto com esse bem as correspondentes dívidas, né? E falamos que no caso do adquirente de bem imóvel há duas exceções, já no caso do adquirente dos bens móveis não há exceção. Muito bem, vamos agora falar do artigo 131, incisos 2 e 3, que cuida da responsabilidade do espólio e dos herdeiros, né? Então aqui está se tratando a respeito da sucessão causada pela morte, né? A sucessão causa-morte. Então a ideia, eu coloquei aqui nesse gráfico, acho que na tentativa de facilitar aqui a visualização, a gente tem que ver o problema da questão sucessória, né? Da operacionalidade da sucessão causa-morte, né? Então o que acontece? Vamos lá. O sujeito, ele ofere rendimentos, né? Ele é proprietário de bens, enfim, ele faz acontecer, né, ao longo da sua vida, fatos geradores de tributos, né? Seja do imposto de renda, do IPVA, do IPTU. Num determinado momento, ele falece, né? Ocorre o óbito, dá-se então a chamada abertura da sucessão. A abertura da sucessão é justamente o momento do falecimento. A essa pessoa falecida, costuma-se fazer a referência com essa expressão de cujos, né? Que significa de cujo o inventário se refere, né? Ou seja, é a pessoa falecida que deixou, que é o que nos vai interessar aqui, que deixou itens de bens. Muito bem. Ocorre o óbito, ocorre então a abertura da sucessão. A lei civil, né, a lei civil brasileira, que adota aí uma tradição do continente europeu, fixa a noção de que a transferência patrimonial em razão do óbito ocorre desde esse momento. Quer dizer, prevê a lei civil que desde a abertura da sucessão os bens se transferem à propriedade dos herdeiros, né? Quer dizer, então isso é um princípio, né, da transferência imediata. Muito bem. No entanto, sob o ponto de vista prático, as coisas não se operam bem dessa maneira, né? Por quê? Porque há uma necessidade, né, de que esses herdeiros ajuizem, né, uma ação judicial, um procedimento judicial, que é o procedimento de inventário, né, ou de arrolamento, no qual esses bens vão ser, primeiro, eles vão ser reunidos, né, eles vão ser catalogados, arrolados ou inventariados, enfim, eles vão ser discriminados, né, vai se apurar a vocação sucessória das pessoas, né, quem é que tem direito ou não àquela sucessão legítima, vai se abrir o testamento do sujeito, se for o caso, se houver testamento, enfim, há um procedimento judicial que pode demorar algum tempo. E esse procedimento judicial, ele culmina com a sentença de partilha, ou seja, o juiz, então, de acordo com a lei, de acordo com o testamento, profere a sentença de partilha, em que aí sim os bens serão individualizados, né, entre os herdeiros e os legatários. Quer dizer, embora haja esse princípio, né, de transmissão do patrimônio aos herdeiros desde o momento da abertura da sucessão, enquanto não há partilha, essa divisão não é formalizada, quer dizer, essa herança ainda não é individualizada por herdeiro. Então, durante essa fase, né, durante esse período de apuração, não só apuração dos itens de patrimônio, como também apuração das eventuais dívidas, né, deixadas aí pela pessoa falecida, quer dizer, vai haver a transmissão aos herdeiros daquilo que o sujeito deixou de patrimônio e que sobeje, né, as dívidas por ele deixadas. Muito bem.
Então, durante essa fase aqui, essa herança, esse conjunto de bens deixados pela pessoa falecida, ela forma uma universalidade, um conjunto ainda indiviso, né? Antes da sentença não há ainda essa divisão. A essa universalidade, a esse conjunto ainda inteiriço, indivíduo, dá-se o nome de espólio. Então o espólio é o conjunto de bens deixado pela pessoa falecida. O espólio, ele não é uma pessoa natural, obviamente, né? Quer dizer, não é uma pessoa, é apenas uma ficção, é um conjunto, é uma universalidade, e também não é pessoa jurídica, quer dizer, o espólio não é registrado, né, em cartório, não tem estatuto social, nada disso. Ele é o que as pessoas chamam de ente despersonalizado. Ou seja, ele não é uma pessoa, mas o direito dá a ele a aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações para cumprir essa sua função. Quer dizer, ele tem uma função, né, operacional dentro dessa história. Qual é essa função? Ser o centro, né, de imputação das dívidas, ser o conjunto de patrimônio deixado e ser também o centro de imputação das dívidas. Ou seja, enquanto não há partilha, as dívidas eventualmente existentes são cobradas do espólio. Então ele não é pessoa, mas ele tem um funcionamento, né, operacional, digamos, de pessoa durante esse período em que ele existe. Ele existe justamente para isso, né, para comportar, para ser o sujeito passivo das correspondentes dívidas existentes, deixadas pelo decujo, e também para ser o sujeito ativo dos eventuais créditos, né, que o decujus tinha o direito, por exemplo, de cobrar de alguém, né? Quer dizer, então, o espólio, ele é uma entidade que faz, às vezes, da pessoa falecida durante esse período aqui de gestão una, né, do patrimônio deixado, quer dizer, enquanto não há uma individualização dos bens aos herdeiros. Então, o espólio funciona, vamos colocar aqui para todos os efeitos, como pessoa dentro dessas suas funções. Quer dizer, ele pode ter direitos e pode ter obrigações. Bom, consequentemente, o que a gente tem aqui? O sujeito falece. Então, é muito natural que ele faleça, né, e deixe dívidas pendentes, né? Quer dizer, deixe relações obrigacionais aí em que ele era o devedor e que ele não tenha tido a preocupação de pagamento no momento imediatamente anterior ao óbito, né? Não teria nenhum sentido exigir dele esse tipo de providência. Consequentemente, quando há a abertura da sucessão, o espólio passa a ser o devedor no lugar do decujus, né? Em matéria tributária, por exemplo, então, o espólio ele passa a ser o responsável por sucessão em relação a essas dívidas aqui, deixadas pelo decujus. Muito bem. Então, o espólio ele vai ser a partir do momento da abertura da sucessão, é o momento que ele passa a existir. Ele vai ser o responsável em relação às dívidas anteriores e é muito provável que aconteçam aqui, novos fatos geradores. Por exemplo, a depender, né, do tempo que isso dure, né, esse procedimento aí de apuração da herança e divisão da herança, vão acontecer novos fatos geradores, né? Por exemplo, o sujeito falecido, ele deixou, por exemplo, imóveis alugados, né? E esses imóveis continuam a produzir os rendimentos, né? O espólio passa a ser o credor, né, desses aluguéis aí vincendos, né, que vão vencer ao longo, né, desse procedimento judicial. Então você vai ter, por exemplo, novos fatos geradores de imposto de renda, né? O sujeito faleceu e deixou imóveis, deixou veículos automotores, vai haver ou pode haver novos fatos geradores de IPTU, de ITR, de IPVA. Em relação a esses novos fatos geradores, o espólio ele é o contribuinte, né? Ou seja, é o espólio, digamos aí, o titular provisório, né, da propriedade desses bens. Quer dizer, os bens eles compõem, enquanto não há partilha, essa divisão compõe o próprio espólio. Muito bem. Então, durante essa fase aqui judicial, essas dívidas devem ser apuradas, né? Devem ser levantadas e apuradas. Vai se apurar o patrimônio e vai se apurar também, vão ser apuradas também as dívidas, né? Os eventuais credores vão poder se habilitar, né, no procedimento de inventário de arrolamento para receber
os seus créditos, né? Ou seja, eles não perdem o direito ao recebimento dos valores que eventualmente lhes são devidos, né? Bom, aí o que acontece? Por exemplo, o artigo 190, em matéria tributária, o artigo 192 do Código Tributário Nacional, ele regula que o juiz não pode dar a sentença de partilha sem que o processo seja instruído com as certidões negativas expedidas pelas fazendas públicas. Quer dizer, vai se promover toda a sorte aqui de diligências no sentido de apurar as dívidas tributárias e efetuar o pagamento, né? Então, costuma-se dizer isso, olha lá, que o espólio, ele é o responsável, né, pelos tributos devidos pelo decujus em relação aos fatos geradores até a abertura da sucessão. Após a abertura da sucessão, com relação aos novos fatos geradores, o espólio também é devedor, mas não agora na qualidade de responsável, mas na qualidade de contribuinte. Então, o Código fala isso. O Código talvez tenha uma redação um pouco hermética, um pouco difícil de entender, mas é isso. O espólio é pessoalmente responsável, ignora-se, por óbvio, né, a figura do decujus, pessoa que não existe mais. O espólio é pessoalmente responsável pelas dívidas tributárias do decujus até a data da abertura da sucessão. Quer dizer, esse até a data da abertura da sucessão se refere ao momento até quando os fatos geradores ocorreram, né? Ou seja, em relação aos fatos geradores ocorridos depois, o espólio até é o devedor também, mas não como responsável, mas sim como contribuinte. Enfim, então, tudo se faz e tudo é regulado no sentido de que, quando da sentença de partilha, as dívidas tenham sido quitadas. Aliás, a finalidade desse procedimento é, em primeiro lugar, satisfazer os credores e, em segundo lugar, satisfazer os herdeiros, né, com aquilo que eventualmente sobrou de patrimônio positivo. Bom, ocorrida a partilha, a presunção é de que as dívidas tenham sido pagas, mas essa presunção também ela é apenas relativa. Nada impede que amanhã ou depois de proferida a sentença de partilha e depois de formalizada a transmissão dos bens, né, para o nome dos herdeiros, ou seja, em que há propriamente essa formalização, essa individualização, né, da herança para cada herdeiro, pode ser que se verifiquem, né, se verifique ainda a existência de tributos devidos anteriormente. Nesse caso, então, a dívida passa a ser exigida ou exigível, né, dos herdeiros. Quer dizer, o espólio ele é esquecido porque ele não existe mais, né? A sentença de partilha dissolve o espólio, ele é desintegrado por essa divisão. Então, os herdeiros, diz o Código Tributário, são pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos pelo decujus e seu espólio até a data da partilha. Esse até a data da partilha significa o momento até quando esses fatos geradores aconteceram. Quanto aos fatos geradores que vão acontecer depois, os herdeiros também serão os devedores, mas não serão devedores na qualidade responsável, eles serão devedores na qualidade contribuinte. Então, a dinâmica do fenômeno é idêntica àquelas outras que nós já vimos, só mudam aqui os atores, né? Ou seja, o patrimônio verte do decujus para o espólio e depois do espólio para os herdeiros, e essa também é a dinâmica das dívidas tributárias. Muito bem. O Código Tributário, ele não regula, né? Mas isso está regulado na Lei Civil, né? Que estabelece que os herdeiros, eles são responsáveis pelas dívidas anteriores na proporção dos seus quinhões, né? Ou seja, as dívidas são exigíveis dos herdeiros individualmente na proporção dos quinhões. Ou seja, se depois da partilha, né, você tem, por exemplo, a descoberta de uma dívida tributária remanescente de R$1.000 e são apenas 2 herdeiros, isso significa que de cada herdeiro vai se poder cobrar apenas R$500. Quer dizer, essa dívida eventualmente existente, ela é dividida nas partes proporcionais, imaginando que cada herdeiro recebeu aqui, vamos imaginar, a mesma proporção. Eles são herdeiros
de uma mesma categoria e receberam exatamente a mesma proporção. Então, a dívida tributária é exigível deles na proporção, né, dos quinhões recebidos, tá certo? Quer dizer, se o quinhão aqui, ó, foi 50% para um e 50% para outro, essa dívida é exigível 50% de um, 50% de outro. Isso está previsto na lei civil, o Código Tributário não fala nada. O que o Código Tributário fala em termos de limitação é a ideia de que o herdeiro ele não pode ser cobrado em valor acima do quinhão recebido, né? Ou seja, a ideia aqui é relativamente simples, né? O herdeiro ele não deve responder com o seu patrimônio particular pelas dívidas deixadas pelo decujus, né? Ou pelo seu espólio. Ele deve responder pelas dívidas na medida do bônus que ele recebeu. Quer dizer, então, se ele é, né, sujeito passivo na qualidade de responsável quanto às dívidas anteriores, ele é porque ele recebeu o patrimônio, né? Então, essa exigência pode ser efetivada contra ele apenas, né, no limite das forças do que ele recebeu. Então vamos imaginar o seguinte, olha só, vamos imaginar que a dívida tributária, o crédito tributário ainda devido, seja de R$1.000, né? Aí nós dissemos que cada herdeiro ficou com 50% do patrimônio que foi dividido. Vamos imaginar que o patrimônio que foi dividido foi de apenas R$800. Quer dizer, no final das contas, só sobrou, né, para cada herdeiro R$800. Quer dizer, então cada um recebeu bens ou valores no valor de R$400. Vamos imaginar essa hipótese, né? Bom, a dívida de 1.000, então, ela é exigível a priori de cada um dos herdeiros na proporção dos seus quinhões, 50% de um, 50% de outro. Então, a priori, o fisco poderia cobrar R$500 de um e R$500 de outro. No entanto, essa exigência fica limitada aos R$400, que foi o valor recebido líquido, né, em relação à herança. Quer dizer, a exigência não pode ultrapassar, sobre o herdeiro, não pode ultrapassar o benefício que ele logrou, tá certo? Ou seja, ele não o herdeiro ele não é um garantidor, né, em favor dos credores da dívida do falecido, de maneira nenhuma. Ou seja, os herdeiros são responsáveis em razão de ter recebido alguma coisa, né? E então essa responsabilidade se limita ao tanto recebido, tá certo? Ao quinhão recebido. Muito bem, então essas são as considerações a respeito dessa hipótese. Vamos ler aqui, olha lá, vou sair da tela. O espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo decujus em relação às dívidas surgidas até a data da abertura da sucessão, ou seja, o óbito. Os herdeiros são pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos em relação às dívidas surgidas até a data da partilha, tá certo? Ou seja, o dispositivo cuida apenas da responsabilidade, ele não cuida a respeito do valor do tributo que é devido na qualidade de contribuinte, né? Muito bem, ele se limita a falar sobre o tema da responsabilidade. Vamos adiante então, olha lá. Próximo item é o item do artigo 132, né? É o item que fala da sucessão empresarial, ou seja, operações com pessoas jurídicas, né? Então esse artigo 32, nesse ponto, né, vamos colocar dessa maneira, ele trata de fenômenos, né, de reorganizações formais de patrimônio empresarial, né? O Código Tributário fala dessas três operações aqui, ó: fusão, transformação e incorporação, né, de sociedades, né? Bom, então o que seria a fusão? A fusão é a junção, né? Então você tem uma pessoa jurídica A que se soma a uma pessoa jurídica B para dar origem a uma pessoa jurídica C. Então nessa operação, a pessoa jurídica A ela é extinta, a pessoa jurídica B é extinta e é criada uma pessoa jurídica C, né? Então a gente já viu isso, quer dizer, como é que uma pessoa jurídica
ela é criada? Mediante registro cartorial dos seus atos constitutivos. Como é que uma pessoa jurídica é extinta? Mediante a baixa no registro cartorial dos seus atos constitutivos. Então você tem essa formalização, né, da morte, digamos assim, né, de duas pessoas jurídicas, duas ou mais, né, e do nascimento de uma nova pessoa jurídica, a pessoa jurídica C. E o patrimônio de A e de B vertem para C, né? O patrimônio de A e B vertem para C e verte para C também, ou vertem para C, as dívidas tributárias eventualmente deixadas, né, por A e B. Essa é a mecânica do fenômeno, que não é diferente do que a gente já estudou, né? Operação de transformação. Na operação de transformação, você não tem, a rigor, mutação de patrimônio, você tem geralmente uma reorganização societária apenas, né? Geralmente muda-se a forma societária, por exemplo, uma pessoa jurídica que se extingue, era uma sociedade limitada e ela é agora transformada numa sociedade anônima, ou vice-versa, né? Ou seja, agora aqui não há, digamos, uma mutação quantitativa no patrimônio, né? O que há apenas é uma mudança de forma, né? Ou seja, uma mudança de forma societária. Nesse caso, a pessoa jurídica A, ela é baixada, né, no registro cartorial, e é criada uma pessoa jurídica nova, uma pessoa jurídica B, né? O patrimônio de A verte para B e vertem para B também as correspondentes dívidas tributárias. A incorporação é parecida com a ideia da fusão, só que na incorporação você tem uma pessoa jurídica, digamos, hegemônica, né, que não vai se extinguir. Então, é uma pessoa jurídica A que se soma a uma pessoa jurídica B, essa pessoa jurídica B, ela é extinta e o patrimônio verte para A. Vertem também para A as dívidas tributárias correspondentes. Então, para onde foi o patrimônio, vão também as dívidas tributárias correspondentes àquela pessoa jurídica que se extinguiu. Essa é a ideia fundamental. Muito bem, quer dizer, o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Muito bem. O Código Tributário, ele é de 66, né? O Código Tributário, ele não fala da operação de cisão, né? Essa operação de cisão, ela é regulada na Lei das SAs. A atual Lei das SAs é uma lei de 76, é uma lei que veio 10 anos depois do Código Tributário, é aquela Lei 6404 de 76 que vocês costumam estudar aí na contabilidade, né? Que é uma lei de direito empresarial e que regula também essa parte de contabilidade, né, de controle contábil do patrimônio da pessoa jurídica, né, das sociedades anônimas, e que aquilo, de alguma maneira, é aplicável no que couber às demais formas de sociedade, especialmente às sociedades limitadas, né? Muito bem, que são a maioria. Então, o Código não regula isso. Na época que o Código Tributário foi editado, estava em vigor, então, a antiga Lei das SAs, que era um decreto-lei, se não me engano, de 1940. E esse decreto-lei de 1940, a antiga Lei das SAs, ela não regulava as operações de cisão, né? Quer dizer, é muito provável que essas operações de cisão ocorressem na prática, mas não havia uma regulação legal a respeito delas. Essa regulação legal passou a existir apenas a partir de 1976, com a Lei Nova. A consequência disso é que o Código Tributário não trata da cisão. A compreensão que se tem é que o tema, uma vez regulado ali na Lei das SAs, né, atual Lei das SAs, se aplica também em matéria tributária. Quer dizer, o princípio ali adotado é fundamentalmente o mesmo, em termos de proteção dos credores, e essa proteção dos credores se opera também em matéria de credores tributários, né? Então, a Lei das SAs regula, na verdade, duas formas de cisão. A cisão total. Na cisão total, a pessoa jurídica originária, ela é extinta. Quer dizer, há ali a baixa, né, nos seus registros cartoriais, e há a criação de duas ou mais pessoas jurídicas novas, né, para onde verte o patrimônio deixado por A, né? Quer dizer, a operação de cisão total é muito semelhante
a operação de fusão, né, no sentido inverso. Essa é a cisão total. A pessoa jurídica A deixa de existir. A cisão pode ser também parcial, em que já seria o reverso da incorporação, né? Quer dizer, você tem uma pessoa jurídica hegemônica, né, a pessoa jurídica A, que perde uma parcela do seu patrimônio para que seja, olha aqui, ó, para que seja criada a pessoa jurídica B, ou várias outras, né? Eu coloquei aqui o exemplo de uma só, mas a pessoa jurídica A continua a existir. Muito bem. Como é que a lei das SAs regula, né, esse tema da responsabilidade na cisão? A gente transcreveu aqui, olha só. A lei das SAs cuida do assunto da responsabilidade no artigo 233, olha só. Então, esse artigo 233, ele cuida na primeira frase, ó, o caput, né? Na primeira frase do caput, cuida da cisão total. Na cisão com extinção da companhia cindida, quer dizer, a cisão total, as sociedades que absorvem parcelas de seu patrimônio responderão, ó, solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. Quer dizer, então, nesse caso aqui, ó, da cisão total, a solução é pela solidariedade, né? Quer dizer, A morre, né? B e C passam a existir e B e C são solidárias em relação às dívidas tributárias deixadas por A. Elas são responsáveis pessoalmente, né, e solidariamente entre elas. Muito bem. A segunda frase do caput fala da cisão parcial. A companhia cindida que subsistir, né, olha lá, esse caso aqui em que a companhia A subsiste, né, a companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas de seu patrimônio, quer dizer, aquela que foi criada ou aquelas, né, que foram criadas pela cisão, responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Quer dizer, então, desculpa, na cisão parcial, ó, aqui também haveria uma solidariedade, assim como acontece aqui em cima, né, uma solidariedade entre as pessoas jurídicas resultantes da cisão. Essa ideia de solidariedade, né, entre as pessoas jurídicas resultantes, ela é importante para evitar determinadas fraudes, né? Pode acontecer que determinado credor ou credores sejam prejudicados pelo fato de, eventualmente, os seus créditos, né, terem sido alocados numa determinada pessoa jurídica, junto com ativos de baixo valor de mercado, as pessoas chamam de parte podre, né, da empresa. Então, é para evitar esse tipo de coisa, ou seja, uma alocação, né, das dívidas numa pessoa jurídica junto com bens de difícil venda ou difícil liquidez no mercado. Quer dizer, então a cobrança, se fosse restrita àquela determinada pessoa jurídica em que a dívida ficou alocada, poderia causar dificuldades. Então, a lei, né, a lei societária, né, a lei das SAs, fixa o princípio de uma solidariedade entre as empresas resultantes em relação às dívidas deixadas pela empresa cindida, seja na cisão total, seja na cisão parcial. No entanto, olha lá, no entanto, o parágrafo único estabelece uma disposição meio esquisita, né, em relação à cisão parcial, ou seja, quanto à cisão parcial, olha lá, o parágrafo único regula aqui uma possibilidade de determinação em contrário pela própria convenção particular, pela própria assembleia ali extraordinária que deliberou a operação de cisão. Olha só, vamos ler. O parágrafo único diz assim: o ato de cisão parcial, que é esse último caso, é aquela cisão em que aquela pessoa jurídica cindida, ela subsiste, né, aquele segundo caso. O ato de cisão parcial poderá estipular, e isso vai ser estipulado na Assembleia, né, dos acionistas, que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas,
sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida. Ou seja, a lei das SAs prevê que a convenção particular, né, que a Assembleia Extraordinária que delibera a cisão, regule de maneira diferente e afaste a solidariedade, que estabeleça uma divisão, aliás, essa divisão sempre vai existir, de que empresa vai ficar com que obrigações e que patrimônios, né? Isso vai ser deliberado e vai se deliberar uma cláusula de que não há solidariedade entre as companhias cindidas com a companhia, perdão, entre a companhia cindida e as resultantes da cisão. Quer dizer, então, essa possibilidade, olha só, reparem, ela de alguma maneira, ela enfraquece, né? Desprotege os credores, que poderiam ser alvo, né, ou vítima dessa ideia de seleção, né, de ativos podres junto com os seus créditos, né, com as suas dívidas a serem pagas, então o credor pode ficar desprotegido. Então a lei regula o seguinte, ó, mas, né, nesse caso, qualquer credor poderá se opor à estipulação em relação ao seu crédito, desde que notifique, é simples notificação, à sociedade no prazo de 90 dias a contar da data da publicação do ato de cisão. Quer dizer, esse ato de cisão, como todos os atos que vão ter influência em relação a terceiros, eles são publicados. Uma vez publicados, qualquer credor tem esse prazo, que é razoável, né, de 90 dias, para se opor àquele afastamento da solidariedade em relação ao seu crédito. E isso não vai ser julgado por quem quer que seja. Basta o ato unilateral do credor. Não, eu não concordo com essa deliberação de afastamento da solidariedade. Promove-se a notificação, né, por meio escrito, algum tipo de meio idôneo, né, seja por cartório ou por aviso de recebimento, enfim, apenas essa notificação ela tem que ser comprovada, que foi feita dentro do prazo ali de 90 dias, e aquele credor notificante, né, o credor notificante, ele, digamos, ele fica protegido, ou seja, para ele vai prevalecer a noção da solidariedade, né, em relação a essas companhias resultantes da cisão parcial. Isso vale também para o fisco, né? E reparem, a gente disse, né, a gente estudou que o artigo 123 do Código Tributário Nacional fala que a convenção particular, né, ela não pode ser oposta à fazenda pública como uma maneira de mudar o sujeito passivo, né, da relação obrigacional. Quer dizer, a priori, né, a convenção particular não pode derrogar, né, ou revogar ou modificar regras legais de responsabilidade tributária, regras legais de determinação de quem seja o devedor. Não foi isso que a gente estudou no artigo 123? Mas o próprio artigo 123 diz que esse princípio vale salvo disposição de lei em contrário. Quer dizer, se houver lei, né, que preveja a possibilidade de a convenção mudar, né, o problema da responsabilidade tributária, e no caso a responsabilidade tributária é regulada por esse dispositivo, já que não há uma disposição em lei tributária propriamente dita, né, isso aqui se aplica em matéria tributária também, isso é possível, né? Quer dizer, a convenção particular, ela tem a possibilidade de mudar essa configuração da responsabilidade tributária se ela estiver escorada numa previsão legal. É o que acontece, a lei prevê expressamente essa deliberação de afastamento da solidariedade. Por outro lado, a fazenda pública, como todo e qualquer credor, né, da companhia cindida, pode se opor a esse afastamento da solidariedade, simplesmente fazer a notificação à administração ali das empresas resultantes, né, ou da empresa cindida, dentro daquele prazo dos 90 dias. Muito bem. Então, próximo tema que vai ficar para a próxima aula é o tema do adquirente de fundo de comércio ou de estabelecimento empresarial, ou estabelecimento comercial, industrial, profissional. A gente vai ver isso na aula que vem. Então, terminamos a aula de hoje, olha lá, com o tema da sucessão empresarial. Quer dizer, o que acontece aqui? Acontece uma reorganização formal das pessoas jurídicas, né? Com essas operações reguladas em lei, fusão, transformação, incorporação e cisão. De uma maneira geral,
as pessoas jurídicas resultantes, elas assumem a responsabilidade pelas dívidas deixadas pelas pessoas jurídicas que são extintas ou são cindidas. Não é isso? No caso da cisão parcial, ela não é extinta. Próximo tema, artigo 133, adquirente de fundos de comércio. Até a próxima.